Boa noite a todos. Essa é uma reunião diferenciada. Nós teremos o nosso companheiro Wilson, que irá fazer uma palestra. Ele vai contar a história dele, história de vida, e com certeza vai chamar a atenção de todos nós. Nesse momento, então, Wilson, te passo a palavra e você tem aí os seus 30 minutos. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, presidente, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu só vou dizer que eu vou estar com algumas anotações aqui e o leitor de tela vai falar um pouquinho. Boa noite, pessoal, então. Vou repetir aqui, é um prazer estar com vocês aqui, compartilhar esse momento. Eu sou acostumado muito a dar aula e nas minhas aulas é bastante interativa, eu não fico falando muito tempo, mas vamos passar por uma experiência aqui. Bom, a palestra que hoje eu vou ministrar, acho que o tema principal vai ser desafios, que é mais ou menos o resumo da minha vida. Porque desde que eu nasci, desde a minha infância mesmo, sempre apareceram desafios na minha vida. E um em cima do outro, né? Então, eu sempre tive que lutar para vencer esses desafios. E isso até hoje continua. Meu nome é Wilson Zátera, eu nasci em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tenho 60 anos. E, como falei, os desafios começaram cedo na minha vida. Aos 2 anos de idade, eu perdi o pai. Meu pai faleceu com 42 anos. Eu tinha 2 anos e tinha mais 2 irmãos. Aí levei uma infância relativamente normal até os 7 anos. E aos 7 anos eu perdi a visão. Num acidente com arma de fogo com meu irmão. Arma de fogo que eu digo uma espingarda. Não é aquelas espingardas de chumbinho. Aquela com pólvora e estilhaços de chumbo. Aí começou uma outra vida para mim. Inclusive, falando assim, parece que quando eu enxergava, parecia que eu estava num sonho. E quando que eu perdi a visão, parece que eu entrei num mundo em que todas as minhas percepções aumentaram. Claro, fisicamente esse aumento acontece. Audição, sentido da pele, tudo, não, mas uma questão de consciência. Uma questão de consciência de ver o mundo, tanto que eu estava lendo aqui um pouco hoje à tarde também, eu entrei em seguida num processo de negação. Ou seja, dia seguinte, quando eu acordei no hospital, foi um acidente realmente grave, né? E no qual eu perdi um olho. Hoje em dia tenho prótese, tive que passar por cirurgia, assim, para retirada de tudo. Então eu só lembro no dia seguinte. E eu não acordei desesperado ou uma coisa assim. Parecia que era uma coisa normal para mim. Então eu acho que imediatamente começou, que na psicologia falam de negação. O que é a negação? É um estágio que a gente entra que é uma questão de sobrevivência, porque talvez nesse momento seria uma dor muito grande para mim enfrentar. Que, em questão de um segundo, perder a visão e outro dia acordar. Então, eu encarei normal, inclusive minha mãe me perguntou se eu deixava meu irmão entrar no quarto, ele estava me ouvindo, eu digo, sim, não tem problema nenhum. E fui, assim, para mim não foi assim uma perda tão significativa naquele momento. E aí começou uma outra história, que é também a teoria da compensação. Eu tinha que fazer alguma coisa para cobrir, porque a partir daí o que aconteceu?
Eu não podia brincar na rua, não podia jogar bola. Todas aquelas coisas que a criança tem foram cortadas. E como resistir a isso? Então, acho que esses dois processos foram fundamentais na minha vida para dar um sentido. Eu já gostava de música bem antes de eu perder a visão, sempre gostei dessa. E aí, logo em seguida da perda da minha visão, eu comecei a me aprofundar mais na música. Então, comecei a compensar a minha deficiência visual através da música. Ah, eu andava sozinho para tudo que é lugar, mesmo sem bengala. Eu procurava levar uma vida normal. Para vocês, se vocês querem acreditar, eu comecei a sentir isso depois dos meus 16 anos, quando veio a proposta de eu ter que andar com bengala, que foi um choque para mim, porque exatamente para você ver em que ponto chegou minha negação. Mas qual os outros desafios aí? Primeira coisa foi encontrar uma escola para estudar. Naquela época, em Caxias, não havia escola para pessoas cegas. E aí tinha a escola Santa Luzia, o internato Santa Luzia, em Porto Alegre, mas nós não tínhamos dinheiro para isso, então a chance de eu estudar era mínima. Mas aí, alguns parentes e conhecidos conseguiram localizar uma pessoa que voluntariamente me ensinou o braille, e aí eu entrei no primeiro ano da escola, um ano depois. Ah, eu fui o primeiro aluno cego em Caxias. Vamos falar em outras palavras, fui a cobaia, né? E na primeira escola que eu estava não deu muito certo, era uma escola muito pequena, e claro, tem esse preconceito, tem esse medo, tudo. Mas aí, através de outras pessoas, conseguiram comprar uma vaga para mim num colégio particular, Escola São Carlos, onde eu fiz do meu segundo ano primário, ou do fundamental, até o final do meu ensino médio. Quais os desafios que se mostrou em todo esse tempo? Ah, eu sempre tive que provar para as pessoas que eu era capaz, que eu ia conseguir, porque se eu não desse conta, se eu não conseguisse fazer as coisas, eu ia ter que parar de estudar, né? E o medo que minha mãe tinha era isso, que eu não conseguisse estudar, porque ela queria isso muito. E foram duas, três reuniões que fizeram comigo durante esse tempo. Não, você não vai poder continuar, porque é muito difícil e coisa assim, tá, tá, tá. Pessoas falavam, daí, você entendeu o que a gente está falando? Eu digo, não. Não, eu digo, não, eu discordo do que vocês estão falando. Se eu vou fazer as coisas. Claro que dentro de mim existia aquele medo. Era, por fora eu era muito forte, por dentro eu era bastante frágil. Mas tudo bem, consegui fazer o meu ensino médio, fundamental e médio. E outro desafio que apareceu na minha vida, que isso foi, eu acho que o principal. Quando eu cheguei em Porto Alegre, pela primeira vez, que foi em 75, com a minha mãe, me acompanhou até uma associação de cegos de Porto Alegre. Conversei com algumas pessoas e todos afirmaram, né? Não, estudar é muito difícil. Eu tentei e não consegui. Eu fiz até aqui. E todos trabalhando com trabalhos manuais. Apenas naquela época tinha uma advogada, que no caso era uma exceção. Daquele dia em diante eu jurei para mim mesmo, né, que eu ia estudar, minha vida. Custe o que custasse, eu não queria cair nesse lado de ter só que fazer trabalhos manuais, coisa assim. Não desprezo quem faça isso, mas não é o que eu queria. Então, aquilo passou a ser, eu tinha que provar para alguém, para todo mundo e para mim mesmo que eu era capaz. Aí, no final do meu ensino médio,
com vários amigos, eu tive bastante amigos dentro do colégio, isso eu posso dizer, viu? Existia preconceito, existia até, acho que de um modo bastante velado, mas sempre tive pessoas que estiveram muito próximos de mim. E isso é uma outra coisa que depois eu vou falar para você. As pessoas, os amigos, isso aqui foi o que me deu o impulso para me chegar até aqui e ainda continuo. Sozinho eu não sou ninguém. Sempre digo, cheguei até aqui no terceiro pós-doc, mas muita gente me ajudou. E aí, quando que eu estava no ensino médio, aí eu comecei a sair com meus amigos, tocar violão e compor. Aí, isso me deu um impulso muito grande para ir para Porto Alegre, fazer a universidade, a faculdade de bacharelado em violão, na Federal de Porto Alegre. Aí fiz o curso, tive muitas dificuldades pelo seguinte ponto: partituras em braille, não tinha. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que copiar as partituras, meus colegas ditavam para mim, aí depois eu memorizava e estudava. Quando eu tinha que fazer pesquisas em livros, coisa assim, não tinha nada em braille, eu fazia junto com alguns colegas, lia com eles, às vezes escrevia os trabalhos juntos com ele. Tá, vamos aí então botar uma coisa que depois eu fui analisando minha vida e é uma realidade que não adianta tapar com o sol com a peneira. Em termos de rendimento, eu estava muito abaixo dos meus colegas, porque eles tinham todo o material pronto, livros, partituras. Eu tinha que depender de alguém, copiar as partituras, memorizar. Então, o tempo que eu demorava para tocar duas, três peças de violão clássico, eles faziam isso aí uma semana, 2 semanas. Mas tudo bem, fui guardando essas frustrações, mas tentando superar. Aí, quando eu terminei o bacharelado, toquei como músico profissional em Porto Alegre, mas aí, não, agora é tempo de eu buscar suprir essas lacunas da minha vida, buscar mais aperfeiçoamento, mas eu senti que Porto Alegre, principalmente pelo lado financeiro, como profissional, estava muito ruim. E aí, com apoio de dois professores fantásticos, que até hoje são meus amigos, que sempre me apoiaram durante a universidade, fomos pesquisando e eu apliquei na California Institute of the Arts, em Los Angeles, que é a escola da Walt Disney. Foi só nessa que eu apliquei. Eu fui aprovado. Aí começou uma outra luta para conseguir apoio para lá, que é caríssima a escola. Né? Novamente, por conhecer pessoas que conheciam minha família, eu consegui meu primeiro ano patrocinado pela Randon Companhia, que deve estar aqui em São Paulo tem, que aqui em Sumaré, acho que no Paraná com certeza deve ter, porque já faleceu o dono da empresa, ele foi muito amigo do meu pai. Então ele patrocinou meu primeiro ano e aí a partir do segundo ano eu consegui a CAPES, que é o Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisa Superior do governo. Mas lá na Califórnia também, eu fui lá em busca de ah, maiores recursos, principalmente naquela época, a computação, que era totalmente inacessível naquela época. Olha, valeu a pena, mas novamente eu fiquei muito atrás de todo mundo porque não tinha material acessível, não tinha, a computação estava recém começando. Eu entrei nesse meio, comecei a fazer teste daqui, daí, umas coisas não funcionavam. Mas tudo bem, mas foi uma experiência, acho que não tem preço. E era um ambiente bastante familiar, pessoal. Eram pessoas de vários lugares do mundo, asiáticos, africanos, europeus, latino-americanos, tudo. Então, essa convivência, assim, nossa, fez eu amadurecer em muitos aspectos. E em seguida, eu fui aprovado, apliquei para uma universidade de Washington, University of Washington, Seattle, e fui aprovado. Eu era o único aluno cego na Califórnia, no instituto. E foi o primeiro.
Então, os professores, assim, tinham esse medo, mas assim, não, vamos falando, vamos vendo como que é, buscando métodos e estratégias para estudar, para que eles pudessem me transmitir. E, aliás, foi na Califórnia que um professor deu uma revisada maravilhosa, assim, na minha técnica violonística, que eu tinha muitos vícios, até por uma questão da deficiência visual, que a gente não vê a imagem da outra pessoa, e então fica, porque as pessoas imitam posicionamento, tudo, mas ele foi me ensinando, foi uma inovação muito grande na minha vida, e foi daí que eu comecei também a formular muitas ideias que hoje eu falo em palestras, dou nas minhas aulas, escrevo artigos nesse sentido. Mas agora, quando eu cheguei em Seattle, é uma universidade que naquela época estava com 40 mil. E quando eu cheguei lá, dei com a porta na cara, né? Não tinha nada de acessibilidade. E era o único aluno dentro do curso de música. Só tinha mais um dentro da universidade que também estava fazendo doutorado, que era da Coreia. Então, eu tive que brigar e muito com as pessoas lá para eles me darem um mínimo de assistência. O pessoal dizia, não, mas this is up to you. Ou seja, isso é por tua conta, né? Nossa, teve um dia que eu briguei feio com a vice-reitora. Depois que eu fiquei sabendo que ela era vice-reitora, bom, já era tarde, né? E, mas eles começaram a ceder um pouco. Sinceramente, acho que fui eu que comecei a ativar essa coisa da acessibilidade dentro da universidade e também consegui chegar num bom nível de amizade, um pouco mais de compreensão dos professores. Mas vocês imaginam que na biblioteca tinha 10 bilhões de livros disponíveis e os computadores, eu não tinha nada. Aí chegou uma época, eu comento naquele esboço que eu mandei para o Celso, em que eu não sabia mais o que fazer. Eu estava indo mal muito com relação a meus colegas. Então, fazer o quê? Desistir? Não. Continuar, mas desse jeito. E eu sempre dizia, eu não quero sair daqui dos Estados Unidos com um diploma na mão e pronto, e sem saber nada. Eu vim aqui para me aperfeiçoar. Aliás, o governo está pagando para vocês. E melhorou em certo sentido. Eu consegui aproveitar muito mais. Mas tudo isso, buscando pessoas, conversando com outras pessoas, pedindo ajuda, foi sempre assim. Até conquistei grandes amigos lá nos Estados Unidos e até os próprios professores. E só falando rapidamente, quando eu estava no último semestre, minha mãe faleceu antes que terminasse minhas aulas. Eu tive que voltar urgentemente para o Brasil para conseguir pegá-la viva, que ela não queria morrer sem me ver. Eu consegui chegar a tempo, mas foi um golpe muito forte na minha, a nossa família, já que nós fomos criados só pela mãe. Então foi um tempo bastante difícil nesse período. Pois eu voltei de novo para os Estados Unidos, fiz a qualificação, aí depois voltei, acabei me divorciando, também porque nos Estados Unidos a pressão era muito, muito grande. Era dia e noite, era 500 mil páginas para ler por semana, isso e aquilo, enfim. Houve um estresse muito grande entre nós como casal. Aí eu me separei e eu fui fazer a minha defesa em 2010. Aí, o que fazer? Agora, para onde ir? Por indicações de amigos, abriu uma vaga aqui na Unicamp, no pós-doutorado, e eu vim para cá em 2011, estou até hoje aqui. Saindo um pouco do lado profissional, em todo esse tempo, tudo bem, por uma questão de criação,
principalmente com todos esses acontecimentos, a minha mãe tinha uma visão bastante negativa da vida, ou acomodada. E isso acabou influenciando muito na minha vida, para as coisas que eu ia fazer, o medo, ah, medo de não dar certo, medo de errar. Se eu não tivesse esse sentimento, provavelmente eu teria chegado muito mais longe do que eu estou. Mas então eu tinha que brigar contra várias coisas, contra o externo, que era os recursos, a acessibilidade, e o interno, esse medo. Mas eu sempre fiz terapia, que me ajudou e muito. Aí quando vim para cá, eu comecei um outro desafio, que eu já tinha começado nos Estados Unidos. Desculpe, no doutorado eu fiz ethnomusicology, que seria etnomusicologia, que a gente estuda as várias culturas do mundo, em termos musicais e em termos antropológicos. Mas quando eu voltei para cá, aqui na Unicamp, eu fui na parte de violão, metodologias para pessoas cegas. Mas só que eu investi muito na computação. Quis começar esse projeto, mas aí a gente é sozinho. A gente é sozinho nesse sentido, poucas pessoas, poucos recursos da universidade. Então, faz uns 10 anos que eu estou atrás disso, mas eu fui colocado para dar aula para mestrado e doutorado. Nunca tinha dado aula na minha vida. Mas vamos lá. Comecei com alguns alunos, como falei, as minhas aulas eram bastante interativas, era seminário, a gente ia falando isso. E depois eu comecei também com uma outra professora que me deu muita força. Olha, vocês veem, pessoal, como as pessoas que se aproximaram de mim, das quais eu me aproximei, sempre me ajudaram. E dentro do possível, eu sempre procurei retribuir isso. E estou até hoje aqui. A luta com relação a essa acessibilidade computacional, ela é um campo muito difícil, complexo, que não tem apoio nenhum, porque fazer software de música ou algo assim para pessoas cegas, nós somos uma minoria. Então, é o que eu ouvi lá nos Estados Unidos. O professor não falou de uma maneira agressiva, mas ele falou, Wilson, o que você está buscando fazer não dá dinheiro. Então, ele falou, é você que vai ter que fazer isso. É verdade, até hoje. E, então, eu estou nessa pesquisa, que é bastante complexa, e o retorno dela, ela é, vamos dizer assim, lento. Só um pouquinho que eu vou dar uma renovada aqui no que eu ia falar. Bom, em todo esse tempo que eu estou aqui, eu tenho uma namorada, tenho. Logo de manhã, Que a gente. incluindo o seu quarto, que está lá para fora. Alguém vai tentar pela minha porta? Opa, abriu algum microfone? Não, querida, esse é o ponto. Agora não vou poder mais. Mas está dizendo que eles podiam? Escutem, não há nada como se preocupar aqui. Isabela. Mas pode algo? Opa, ok? Pode seguir, Pode Wilson, continuar. desculpa. Não foi nada. E aí eu me formei já em 3 pós-doc, mas parece que o trabalho é de formiga, parece que não vai para frente, porque eu estou sozinho aqui dentro, né? Então, nesse sentido, esse trabalho que estou fazendo é um desafio. O Neymar vai concordar comigo que essa parte de computação que a gente está bastante excluído. Novamente, eu não tenho o mesmo acesso que as outras pessoas têm, que os outros meus colegas têm. Aí, o que que vem? É desanimador isso, né? A gente saber que está sempre correndo atrás do prejuízo em tudo, cada vez que inova as tecnologias, sistema, tudo, a gente tem que aprender um monte de coisa.
mas não tem outro jeito. Então, é fazer ou não fazer. Então, nesse ponto da vida, eu estou nesse. Aqui eu sempre tive bolsa de estudo do governo, isso eu devo agradecer. E só que agora, com até a situação que nós estamos vivendo, eu não estou tendo bolsa para estudar, então, no caso, as pesquisas diminuem bastante. O que eu posso dizer para você de todos esses tempos, que eu posso deixar uma mensagem, que apesar de vir de uma família bastante humilde, e ainda mais quando meu pai faleceu, minha mãe ficou apenas com o salário do INSS, na época era o INPS, com 3 filhos, sendo que eu me acidentei, não tinha dinheiro para estudar, mas com o apoio dessas pessoas conhecidas e outras pessoas que eu fui conquistando, eu consegui chegar até aqui. Então, se fosse nesse sentido, eu sempre digo que eu repito que uma vez me disseram que uma das manifestações de Deus é através das pessoas que Ele põe no nosso caminho. Então, nesse sentido, sim, eu sou uma pessoa abençoada e estou lutando cada dia mais para melhorar, para me aperfeiçoar. O meu caminho não terminou, tem muita coisa ainda, tem muitos desafios pela frente. A única coisa que eu peço é que eu tenha capacidade, coragem e sabedoria para vencer tudo isso. E tem uma herança muito grande que minha mãe, que a nossa mãe nos deixou, que é a força para lutar. Dentro do pouco estudo que ela teve e do negativismo de todas as coisas que ela teve que enfrentar na vida, ela sempre ensinou nós a lutar, a buscar as coisas. Eu acho que foi um pouco curta aqui, mas eu queria terminar essa pequena fala, que foi um ditado que eu coloquei no meu convite de formatura do PhD, que é do Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam alguns dias, são melhores. Existem alguns homens que lutam muitos meses, muito tempo, são muito bons. Agora, tem os que lutam a vida inteira. Esses são os imprescindíveis. Acho que esse é o meu lema de vida. Obrigado. Uhum. É, hum, é isso, Wilson. É, você vai precisar se preparar para falar 1 hora, você pode expandir, você foi exato nos seus 30 minutos. Eu tô com catarata no olho direito, total, ok? Hum, E isso dificulta muito, porque se eu vou olhar a tela do celular no sol, eu não a vejo. Se eu dirijo à noite, quando os carros vêm com farol sentido contrário, é terrível. De dia, se o sol bate na fuça, é terrível. uhum. Eu fui no mercado à tarde pegar algumas coisas com a Isabela, com a filha, e eu tentei visualizar a tela do celular, não consegui, eu fiquei muito nervoso. Sim, é uma coisa que. E eu já estou para ser chamado para fazer a cirurgia, né? E aí eu falei para ela, falei, poxa, no nosso clube, nós temos pessoas com deficiência visual. Eu falei para a Isabela, eu falei, chama o quanto essas pessoas são brilhantes, são incríveis, são fantásticas, admiráveis.
porque eu não faço ideia do que é essa limitação total. Então, eu estar aqui com vocês, né? Neymar, Madá, Wilson, que tem falta de visão total, tem mais companheiro, enfim. Para mim é especial. Então, Wilson, te ouvir, para mim, que tenho, em julho, faço 62 anos, eu tenho alguma experiência de vida como militar, como empresário, como atleta, e é um incentivo, é um apoio, é uma motivação muito maior do que você possa imaginar. Eu estou dando essa fala para que saibam que nunca, jamais devem desistir, não é? Temos inúmeras situações que as pessoas desistem. Vocês são um exemplo. Para mim, é uma mola propulsora. Para mim, é uma força muito grande de que Deus existe. Porque, para mim, é um privilégio estar com vocês, fazer parte desse grupo que Deus tem preparado para nós. As pessoas crendo ou não em Deus, eu creio. Eu sei quem é Deus na minha vida. Que sem Deus, eu não sobreviveria. E eu vejo a obra divina na vida de vocês, de cada um. E estar no clube, no Rotary PCD, é algo especial. É um clube que, quando há mensagens, é falado no coração das pessoas. Não é para ela achar bonitinho, ou para achar técnica, ou para... Não, é para compreender e assimilar a mensagem de quem falou. E te ouvir essa noite, para mim, foi um privilégio. Como eu espero que todos que assistam tenham o privilégio de assistir estes 30 minutos seus, que vão se transformar em 60 com o tempo, possam absorver o valor da vida, o valor de trabalhar, de lutar, de persistir, de almejar, de ter um planejamento, ter um horizonte, ter um sonho. E o sonho, ele vai se realizando no dia a dia. Por isso, eu quero deixar essa mensagem final. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que vocês que enxergam, vocês veem muito em nós aquela coisa de herói, de fantástico, coisa assim. Mas a nossa intenção não é essa. A gente só quer ser normal. Quer interagir com vocês com naturalidade. Nós temos as nossas limitações com relação a vocês em muitos aspectos. Somente quando a gente começa a ficar mais com idade, mais idoso, o equilíbrio, essas coisas se tornam um pouco como para todas as pessoas. A gente fica mais suscetível de cair, de ter alguma coisa, tonturas e coisas. Então, se torna mais difícil. E sim, a gente, não adianta, eu sempre disse isso desde os meus tempos lá, não adianta a gente querer dizer que não, é tudo maravilhoso, a gente consegue fazer. Não. Existem muitas limitações e essas limitações, muitas vezes, é quase que insuportável para a gente. Mas nós temos que buscar outros meios. E por que que a gente está fazendo isso também? Porque a gente quer estar com vocês, pessoas ditas normais, participar tanto na vida cultural, lazer, do trabalho. Essa é a nossa intenção. Então, por isso que eu agradeço o que o Celso falou e a todos. Eu acho que o Neymar concorda comigo isso. Não somos nada especiais. Somos pessoas com objetivos, com sonhos, com tristezas, com frustrações. Só que nós temos uma coisa a mais, que é mais um peso para nós. Nós temos que provar que nós somos capazes.
Porque para pessoa com deficiência existem duas classes. Os que são muito bons e os que são ruins. A gente não pode ser normal. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é isso. Nós somos iguais a vocês. Com sentimentos, frustrações e tudo. Obrigado pela